Olá, sejam bem-vindos ao nosso Elbor Conecta. Eu sou o Marcelo Bonanata, da Elbor, e comigo, mais uma vez, Fabiana Alex. Tudo bem? E aí, Marcelo, tudo bom? Tudo jóia. Mais um Elbor Conecta, dessa vez com o nosso quadro Masterclass. E qual é o assunto que nós vamos abordar hoje? Um assunto muito importante. Antes do assunto, eu queria que você dissesse para a gente, até porque você foi a pessoa que idealizou o Elbor Conecta, a importância deste canal que a gente criou para o corpo de vendas. Que inclusive tem a ver com o assunto de hoje. Totalmente, né? Eu acho que é o assunto que mais tem a ver, né? O surgimento do Elbor Conecta foi exatamente para que a gente conseguisse atingir ou alcançar o corpo de vendas através dos canais digitais que a gente tem hoje, que são as redes sociais, e que a gente pudesse dividir com o corpo de vendas uma série de informações e mandar recado, e eu acho que participar a equipe de vendas de tudo que está acontecendo dentro da Elbor, para que eles ficassem mais ao par e mais envolvidos com os nossos produtos, com os nossos empreendimentos, com os nossos lançamentos e com o nosso dia a dia. Acho que esse é o espírito do Elbor Conecta. Quem continuar acompanhando o canal, que o Elbor Conecta é o canal da Elbor no YouTube, quem continuar acompanhando vai sempre estar informado de tudo que está acontecendo, dos assuntos que estão mais em alta. O nosso último foi, por exemplo, sobre LGPD. Que é a Lei de Proteção de Dados do Consumidor, que é muito importante. Falamos sobre economia, que a gente falou com o Franco. Taxa de juros, financiamento, etc. Isso. É isso que a gente busca, trazer informações, fatos atuais, que a gente possa trazer para vocês. O mais importante de tudo é conteúdo. E o Masterclass, que é esse quadro nosso, é exatamente isso. É normalmente um conteúdo mais informativo e que pode contribuir muito para o conhecimento do corretor e do corpo de vendas. E o assunto de hoje, que eu te cortei para você falar um pouco do nosso programa, é um assunto, acho que, muito atual e que tem muito a ver com o nosso dia a dia, né, com a nossa vida hoje, e trazer para você, né, o corretor, a corretora, as informações tão importantes, que o nosso assunto de hoje é o digital. Eu não sou digital, universo, né? digital. Eu não sou digital. Eu acho que eu acabei ficando ao longo do tempo, né? Eu também não era. Também não sou ainda. Menos. Mas a gente vai estar em constante transformação. Eu acho que o dígito veio para ficar e não vai mais sair. Todo mundo vai ter que incorporar ao esse universo Eu sei que digital. você já tomou a vacina, então não vou perguntar a sua idade, mas... Não, tô brincando. Não tomou, não. Você é do tempo do mimeógrafo? Fala que sim. Da Xerox é. Xerox, e pior é que eu E sou do da mimeógrafo na época da escola, vamos deixar claro. Você é mimeógrafo na faculdade. Eu estava na escola. Não, quando na era escola e também. bem assim, bem no comecinho da escola, lá no prezinho, eu lembro daquele cheiro, né? Era uma folha azul, né, que vinha. Era álcool puro. Não, papel almaço. A gente escrevia em papel almaço. Hoje as crianças fazem aula com iPad. É. Você ouviu falar da Barça? Eu usei muito a Barça. A Barça era do meu Google. Escola. Do meu Google. Marcelo, Google, eu lembro quando eu comecei a procurar emprego, e aí eu ouvia falar de uma empresa que tinha me chamado para uma entrevista e não tinha Google para eu saber o que aquela empresa fazia. Eu tinha que ligar para o vô, e era telefone fixo. Não, acho que já era celular, né? Eu não sou tão velha assim. Ligava para o vô, ligava para o pai, ligava para saber se alguém tinha alguma informação daquela empresa. Não tinha Google, né? Vocês pegam os garotos, ouvem a gente falar isso, essa geração mais nova, fala assim, como assim? Hoje você fala com um jovem, você fala um negócio, ele pergunta, quanto é 2 mais 2? Você fala 4. Ele, peraí, entra no Google para ver se é mesmo 4. Os filhos contestam os pais, o Google virou autoridade.
da A informação. Olha gente. que louco. Ah, mas ele é legal, né? O Google é um cara bacana. Comigo, assim, tudo que eu quero eu coloco lá Tudo, e ele, vem ele tem tudo, tudo, né? ele tem tudo. E a gente está falando de informação, a gente acordava cedo para ir pegar o jornal, né? Era no jornal que a gente tinha. Hoje a gente assina o jornal e fala, No mas por dia que eu estou vendo? seguinte, a informação do dia Eu anterior no dia assino o seguinte. jornal para ver anúncio imobiliário ainda, que são poucos, Eu né? também. Mas a E, gente já não consegue ter eu não leio informação. notícia no jornal, porque eu Não, já não li leio, tudo já na li, já estou internet. cansado. Você olha o jornal e fala assim, meu Deus, mas que notícia tão velha, né? Então, assim, como as coisas vão mudando. Esse nosso assunto, a gente foi levantar um pouquinho, a gente tem 4,5 bilhões de pessoas conectadas no mundo. No mundo, as pessoas ficam, Fabi, mais de 2 horas por dia. E no Brasil, que a gente tem uma população em torno de 220 milhões de habitantes, 150 milhões de pessoas estão conectados à internet e ficam mais de 4 horas por dia, em E média, olha que o na Brasil ainda tem internet. muita dificuldade de conexão. Bastante. A gente é A diferente gente dos grandes vive em grandes países. centros, aí pra gente tá São Paulo é um legal. mundo à parte. Mas São Paulo é um país, né? Mas realmente, essa conexão, mais de 50% da população mundial está conectada. E para a gente falar um pouco mais sobre isso, sobre esse mundo digital, eu vou falar com o nosso menino digital, que é o menino Nosso nativo digital. que veio ao longo do tempo falando, o senhor pode, não quer, daquele jeitinho dele, o senhor não quer entrar, é assim que aperta o botão, velho, me dá seu dedinho aqui, aperta o botão. Arnon Borstein, muito bom falar com você, Seja bem-vindo ao cara. nosso Elbor Conecta. Muito obrigado, Marcelo e Fabi, por me chamarem aqui hoje. É uma Um honra. assunto que você gosta pouco, né? Adoro, adoro falar É o disso. nosso menino digital, né? O Arnon, Marcelo, ele sempre colocou essa pulguinha, né? Na gente, em todo mundo da É o cara Elbor. que levantou a bandeira sempre. Ele sempre gostou muito, né, desse universo digital. E ele estuda muito, ele se interessa muito, pesquisa muito. E hoje ele tem um papel importantíssimo lá na Elbor, que é de disseminar o digital. Porque assim, todo mundo acha que já é digital porque tem um celular, porque acessa as redes sociais. Mas eu fui descobrindo ao longo do tempo que existe muito mais do que ser digital porque você usa a rede social. Ser digital porque eu trabalho usando o computador. O digital traz meios científicos, dados, facilita em muitos caminhos. E eu acho que isso que é uma das coisas que a Elbor está muito agora envolvida e dedicada a tirar o máximo de proveito que a gente pode do universo digital a favor do nosso trabalho e a favor da venda. Exatamente. E você falou um negócio, que vocês não começaram digital, falou da Barça. Eu não tive contato com isso, mas assim... Arnon. Olha, assim, até para mim, que nasci nesse meio, e para as gerações que nasceram junto comigo, é difícil acompanhar. É o que você está falando, não é porque você tem um celular que você é digital. Tem níveis, né, de digital, vamos dizer assim. E tem sempre alguma coisa para aprender. Eu, no começo, mexia muito. Um segundo nível é entender os dados que traz. E um terceiro nível, por exemplo, é mudar as coisas, os processos, por causa das possibilidades que o digital traz, né? Dos alcances que a gente tem com o digital, porque ele nos permite alcançar além do que o universo físico proporciona. Isso que eu acho que é o mais importante. A gente vai muito além do que fisicamente a gente consegue atingir. Esse Elbor Conecta é uma forma da gente alcançar mais, porque fisicamente a gente nunca ia conseguir estar disponível. A gente podia fazer um meeting, juntar 300 pessoas, colocar 500, que seja 1.500, colocar durante uma manhã e acabou. O que você guardou na sua cabeça, quem guardou. Quem viu, quem não viu, não ia ver mais. Exatamente. E para ter uma estrutura dessa, antigamente era muito custoso. Você tinha que ter um estúdio. Olha como, por exemplo, o YouTube, né? Ele é uma rede social. Eu vou dar um dado aqui. O maior buscador da internet é o Google. Sabe qual que é o segundo? É o YouTube.
Olha que loucura. Ele tá na vida de todo mundo e ele proporciona exatamente isso. É que o que às vezes a gente, por exemplo, você vai pesquisar uma coisa, sei lá, vou comprar uma geladeira. Eu quero saber sobre a geladeira. Eu vou no Google, não sei se vocês fazem isso também. Eu vou no Google e pesquiso geladeira side by side, beleza? E aí eu vou buscar vídeos e aí vai para o YouTube. De como mexer o cara Depois do abrindo a Google eu pulo geladeira. direto para o YouTube. Eu tinha que trocar o filtro do meu purificador lá, que é mais complicado. Tal. Eu botei no Google, dei um Google lá, trocaram o filtro. Tudo eu faço hoje. Sim, mas aí você quer trocar você pessoalmente. troco. Você vai para o YouTube e assiste um vídeo para ver como é que eu tô você te falando, troca. não, mas aí É muito vamos falar bacana isso. vamos falar até em tocar. Eu comecei a tocar com 13, 14 Tocar um anos. instrumento. Assim. Tocar. Puta, a gente Baixo tinha que no seu comprar, caso. tinha que comprar lá, revistinha, eu tinha que pegar a fita, eu pegava primeiro, ia no FM, botava para gravar, aí botava de uma fita para outra para tirar a música. Hoje eu boto no YouTube, o cara me passa, ele passando, bota todas as notas e eu vou só tirando. Então, melhorou a minha vida. Agora, a primeira pergunta que eu queria fazer para você. Primeiro, a gente tem gerações aí, falando em gerações conectadas, geração Y, eu queria que você falasse um pouquinho dessas gerações, porque é comportamento, né? Então a gente começa a fazer um perfil de comportamento, e aí falar do consumidor, aí a gente falar de uma maneira mais abrangente, não só do nosso mercado, o consumidor, do modo geral, o quanto ele precisa hoje da internet, principalmente, para poder ter essa celeridade, para poder fazer, para ver a qualidade do produto, a funcionalidade do produto, preço, pesquisa. Então, eu queria que você começasse podendo falar um pouquinho para a gente das gerações e do consumidor, até no varejo mesmo. Perfeito. Então, assim, né, tem essa grande divisão, né, de X, Y, Z. E antes da X tem a Baby Boomer, né, que eles colocam também. Baby Boomer... Eu e a Fabi somos o quê? Deve não ser... Tem. Dinossauro. Não, X, eu acho que... Imagina que X. Não, você é dinossauro. Assim, Eu já então, sou. porque é legal, me colocaram aqui numa enrascada, será? Não, não é só sobre quando nasceu, é sobre como você engaja com a internet, com o comportamento. Comportamento. É comportamental. Eles colocaram isso para separar um pouco, porque ao longo do tempo as gerações foram mudando os seus comportamentos, né? Então, assim, Baby Boomer é só uma classificação porque veio muitos bebês depois do final da Segunda Guerra. A X manteve isso, só que era uma geração com mais abundância, então as pessoas que vieram têm uma característica muito engraçada de competitividade, de querer crescer, produzir. E depois começou a ir para Y e para Z, que é mais os millennials, que também é chamado de millennials, que já nasceu dentro da internet. Então, assim, eu peguei... Os millennials têm que idade hoje? Os millennials é tipo 2000, nasceu em 2000, mais ou menos. Né? Estão com 20 anos. Estão com 20 anos. Só que, por exemplo, eu tenho 30. Eu nasci um pouco Você é um antes... millennial? Não, é que você nasceu um pouco antes, mas você cresceu com o universo eu tive dos a millennials. oportunidade de, Seu quando eu era muito comportamento é de pequeno, milênio. o meu é de meu comportamento de milênio, porque embora eu tenha nascido antes de vir Você teve a banda larga. disposição à tecnologia, né? Eu tive muita exposição quando jovem. Então, assim, o que mudou? Acho que é legal explicar essa história. Veio a banda larga na década de 90. Aí, 2000, começou aquele boom das empresas .com. Então, Gente, 2000 a gente usava, um pouco antes de 2000 era disquete. Isso. Lembrei agora. Mas em 2000 a gente tinha, Disquete. aqui no Você chegou a usar Brasil, disquete? Eu usei, Não, usei usou um pouquinho. disquete. aqui no Brasil a gente tinha, era internet de escada ainda em 2000. Lembra né? do UOL? Isso, Sim, discada. A fazia- gente podia usar X horas por dia. Isso, tinha, Escada, não né? tinha infraestrutura. Assim, telefone era uma coisa muito difícil ter também, antigamente. 2000 já tinha o celular, que eu lembro. Já tinha. O celular Já veio em tinha 93, celular. Mas não era mais como ou menos. hoje, e o Não. celular era um O celular era pra telefone falar. móvel. Não, mas o Isso. celular era Não pra era o falar. universo digital. Hoje o É celular importante não é mais- lembrar Hoje disso. eu acho que eu Ó, falo O muito BlackBerry menos. foi o primeiro O BlackBerry que trouxe. veio em 2000 também. Aí tem um marco que mudou BlackBerry tudo, veio em que 2000. foi esse aparelho aqui. O- O smartphone, e no smartphone. caso o iPhone, que o Steve Então, Jobs hoje, trouxe em o que eu Primeiro 2007. foi o sinto- iPhone, né? Foi o iPhone, em Depois os 2007. outros vieram o atrás. que eu sinto hoje é que eu quase lembro não do falo. iPod. Eu quase não lembra? falo mais por telefone. É o WhatsApp. Áudio
mensagem, né? E e-mail, tudo. E hoje tem hora que você não precisa nem mais do seu computador, assim. Você vai consegue viajar, trabalhar você remotamente, consegue trabalhar, fácil. trocar e-mail. E é muito legal esse assunto, porque, Propaganda, não querendo te contar, propaganda de telefone, A gente não deixa o convidado falar. propaganda de celular, a única coisa que não tem é o cara falando. É Não tem. foto. Mostra ele postando uma selfie. Quem já viu essa cena em todas as propagandas? Porque o que aconteceu foi um grande divisor de água ao iPhone, porque ele convergiu tudo para a palma da mão das A pessoas. portabilidade, né? Portabilidade. Então, duas grandes coisas que começaram a acontecer. As pessoas começaram a receber informação com muita facilidade e divulgar o que elas acreditam, o que elas são, para o mundo com muito mais facilidade, que eu acho que tem muito a ver com o assunto daqui hoje. Existe um termo em inglês que é o broadcast, né? Que é o que uma TV Globo faz, ela é aquela coisa aberta. Hoje, depois do iPhone, depois que lançou esses aparelhos de altíssima potência, são milhões de vezes mais potentes que o primeiro foguete que foi para a Lua, para vocês terem uma noção. Assim, milhões. A HP 12C já tem mais coisa que a própria a nave que foi para a Lua. Isso aqui permitiu que as pessoas... Challenger, será que foi? Não, era... Sputnik? Sputnik. Essa é uma vacina. Foi pra Lua também. Não, tem aí os seriados Netflix que Google, falam... peraí. Esqueci. Dá um Google. Dá um Google, né? Alguém dá um Google aí no fundo. Primeira nave que foi pra Lua, né? Com o Armstrong lá. Cortei seu raciocínio. Não, imagina. Então, assim, o que aconteceu? As pessoas começaram a poder falar mais com o mundo com uma infraestrutura mínima. Não precisa de nada. Eu abro a câmera aqui, eu já tô falando com todas essas 4 milhões de pessoas que você falou que estão conectadas. Bilhões, desculpa. 4 bilhões conectadas nas redes sociais no mundo todo. Então, a internet traz um poder de escala muito grande. Eu acho que é isso que é legal a gente começar a falar. Porque a gente escala conhecimento, escala tempo. Então, quão prático é, hoje em dia, fazer compras, né? Quão prático é acessar o conhecimento de um professor de música. A Lucilene mandou uma cola bem offline. Não, a gente tinha que quebrar aqui. 11. Joga pra cá essa plaquinha. Ó, Se fosse pergunta do vestibular, nós tínhamos tomado bom. A gente tinha errado feio. É isso que é uma maravilha, né? Que a gente tem essa liberdade poética, né? Ó, Apollo 11 foi essa primeira espaçonave que foi pra Lua. A Lua. E esse celular aqui, gente, cabe no meu bolso. Eu acho que isso que é louco. Ele tem muito, muito, muito mais tecnologia do que essa primeira que foi. Então pensa, o que você não pode fazer aqui na Terra com esse aparelho? Então, o ganho da escala é muito As forte. coisas sem fio. As coisas Telefone sem fio. Bluetooth. Passa daí para sua TV. Mas eu tava falando, Automação. Gente, evoluiu demais. o Elbor Connector que vocês começaram falando. Quando que um corretor ia poder ter as oportunidades que a gente consegue proporcionar hoje através dos meetings digitais, desse canal aqui, falar com especialistas em LGPD, por exemplo, que vocês trouxeram da última vez. O Franco, no primeiro episódio, ele é um especialista em economia para falar de taxa de juros, de crédito. Quando que eles iam conseguir acessar isso offline, vamos falar assim, ia sentar na mesma mesa e ouvir? Então, acho que isso é um grande benefício que trouxe para a população. Falando um pouco de consumidor, por causa desse volume de informação que tem à disposição, ele vai se tornando mais preparado. E a informação não fica mais democrática também, Arnon? Porque antes, o que acontecia? A gente dependia de um veículo e do que ele queria passar de informação para você. Na hora que ele queria, quando ele queria e o que ele queria. E hoje está tudo disponível, qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de opinião, a qualquer momento. Então, assim, ficou muito mais democrático, porque né? tem bilhões de pessoas criando conteúdo, né? Exatamente, gerando Marcelo. conteúdo. Então, você falou muito bem, assim, antes a gente tinha um canal aberto, na nossa época era 3, 4 canais só, não existia TV a cabo, que passava o que queria, quando queria. E aí a gente ficava ali, né, refém daquilo. E hoje tem bilhões de pessoas gerando conteúdo. Refém da informação, refém né? da informação. Eu tenho um caso bem rápido para falar, assim, de uma vez veio uma intercambista na minha casa, que era da Alemanha Oriental, aquela que era fechada, Berlim Oriental, na verdade, né? Nossa. E ela veio para minha casa 2 anos depois da queda do muro.
E eu falava para ela assim, todo mundo sabia que o muro ia cair. Ela falou, não, foi do dia para a noite. Se naquela época tivesse internet, não ia conseguir segurar essa informação, né? Eles lá, ela não tinha. Tem inclusive um filme muito bacana que fala sobre essa questão da coisa da informação ser manipuladora, né? A informação manipulada, né? Porque é manipulada. Porque, no fundo, se você não tem esse acesso a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer tipo de informação, a informação que vai para você pode ser tendenciosa. Concorda? Com certeza. Né? Sim, claro. Então, hoje nós estamos vivendo um mundo muito melhor, né? Muito mais aberto. E muito mais verdadeiro. As coisas como elas são mesmo. Eu não sei se vocês perceberam isso até em discurso de empresa. Antes a empresa tinha que ser formal, não podia errar de jeito nenhum. Hoje, a gente tem que ser mais humano. Quanto mais humano a gente for, até já extrapolando, né, os assuntos que estão por vir, mas assim, quanto mais humano você for, mais você vai se conectar com as pessoas. Então, informação virou quase que commodity. Né? Tem a informação ali do produto. Todo mundo consegue postar informação e consumir informação. O que vai diferenciar cada pessoa que usa as redes sociais ou a internet para se propagar, ou uma empresa? O quão autêntico essa pessoa, essa empresa é. Trazer a verdade. Por isso que é muito legal iniciativas como o Elbor Conecta, os meetings digitais que a gente anda pela maquete, comenta, faz as nossas brincadeiras, para mostrar quem a gente é. E quando a gente, que aí é o segundo tópico que eu queria abordar, e quando a gente pega tudo isso e traz para um mercado como o nosso, o mercado imobiliário, que foi sempre um mercado que tudo que foi feito, sempre foi feito fisicamente no local do empreendimento, principalmente quando a gente fala de um empreendimento. Então, é o decorado, é a maquete, são as imagens, é o terreno, é a placa, a menina no folheto no farol, é a padaria perto. Então, assim, como a gente pega um mercado, vou dizer tradicional, vamos dizer, muito tão fechado como o nosso, que outro dia eu vi numa pesquisa que é o mercado que menos evoluiu digitalmente, que tem muito a ser evoluído. Como é que a gente transforma não só o mercado, mas assim, as pessoas, e eu me coloco como essas pessoas, que estou há 30 anos nesse mercado e vivi 25 anos dele, porque vamos dizer que essa evolução, toda essa tecnologia, 5 anos, vamos dizer assim, mais forte. Então, 25 anos vivendo só daquele jeito, levando tudo para o mesmo lugar. Como é que a gente transforma isso? Deixa eu só fazer uma parte do que você falou. Não é só o mercado, o nosso mercado, que sempre foi muito físico. Todos os mercados foram muito físicos. Só que o próprio nome do nosso produto já coloca a gente no universo físico. Imóvel. Isso. É um imóvel. Ele não se mexe, ele está parado lá. Então, assim, existe uma questão física no nosso produto, que é o terreno, que é aquilo ser naquele lugar. Então, através da internet, eu posso levar o meu produto para qualquer lugar do mundo. O celular, ele é vendido aqui na China, no Japão, na Rússia, é o mesmo celular. O meu imóvel não é o mesmo quando eu atravesso a rua. Então, acho que esse é um grande aspecto que diferencia o imóvel de qualquer outro produto, o fato de que ele é imóvel, o fato de que ele é próprio para aquele lugar. E quando a gente trabalha na concepção do produto, a gente entende muito bem isso. Não existem dois imóveis iguais. Por quê? Porque não pode existir. Porque existe insolação, porque existe um lado da rua mais barulhento que o outro, um é mais inclinado para um é declive, outro é aclive, outro. Não existem dois terrenos que tenham exatamente a mesma situação, apesar de estarem lado a lado. Então, acho que isso é uma coisa que nos traz muito para o universo físico, minha opinião, tá, Marcelo? Isso enraiza muito a gente. Você gosta de usar a expressão que imóvel é bem de raiz. Tudo nosso traz a gente para o universo físico. E aí, o que eu falo assim, nós não vamos virar um celular. Nós não vamos pegar o imóvel daqui e vender para o mundo inteiro. Tem como nós entregar. Não vamos fazer isso. Né? Nós vamos continuar tendo que estar num terreno fisicamente e a pessoa, o comprador do imóvel vai querer ir naquele terreno
conhecer o imóvel que ele vai comprar. Mas Mas ele o vai caminho até lá. então, mas ele vai ser um dos mecanismos, e Isso. não mais Então, o assim, mecanismo. É o que a gente precisa, nossa opinião, né, não, é desvincular o trabalho que nós fazemos e que o corretor, que o corpo de vendas faz, desvincular eles da dependência do universo físico. O caminho até o terreno, até o físico, porque afinal de contas o imóvel sempre vai ser físico, ele vai ter muita tecnologia, tem muita coisa para vir para o imóvel ainda, para ele ficar mais tecnológico, mais digital, mas nós somos físicos e a construção sempre vai ser física. Então, assim, só que para venda, o caminho, ninguém compra, eu falo isso toda vez, ninguém compra um imóvel. Ninguém vai no terreno, eu acho, que ninguém vai num terreno visitar um stand sem ter googado aquele empreendimento antes. É isso mesmo. Então, esse caminho é que a gente precisa trabalhar muito bem e a equipe de vendas tem que estar muito sintonizada com esse caminho e entender os benefícios que ele pode ter, todas as vantagens, todos os dados, tudo que ele consegue fazer para trabalhar o cliente. E nós conseguimos fazer antes dele chegar no terreno. O que você fala, a sua frase que você Não, eu ia falou pra perguntar gente? pra você. Da rua, como é que é? Qual que é a rua mais movimentada do mundo, pessoal? Qual? A internet. A gente, trazendo aqui para no nosso mercado, a internet é a rua mais movimentada do mundo. E alguma coisa que você É ainda... o melhor ponto de captação. Quase... Hein, Marcelo? Qual que é É o melhor Qual que é a ponto de continuação dessa captação. frase? Se a internet é a melhor rua, a rua mais movimentada do mundo, qual que é a melhor esquina? Então, isso que eu queria provocar vocês dois agora. Agora eu já não sei, mas eu te falo. a internet eu sabia. A melhor esquina, eu não sei. A melhor esquina é o Instagram. É o Google. Pegar- O Instagram. Mas já É o chego melhor lá. estabelecimento. Mas então, É isso aí. é isso que eu quero pegar. Já que vamos Não é o YouTube? vamos tentar, Nem o Para o Google? indivíduo é o Instagram. vamos tentar pegar o que o corretor, é o que está nos ouvindo agora, né? Que está nos assistindo agora. O que ele tem, o que ele foi criado, foi moldado, ele entrava na empresa de venda. Como é que eu entro, como é que eu me comunico, como é que eu chego até o cliente? Então você vai pegar um mailing list, você vai ligar para ele, vai fazer um follow-up com ele, depois você vai para o stand, vai esperar a vez, depois você vai pegar o folheto, vai para o farol lá, botar no carro, e depois você vai numa padaria ficar esperando o cliente chegar. Então ele foi moldado para isso. Exato. A gente não pode simplesmente dizer pare com isso, porque ele foi moldado, todos foram forjados para fazer isso. Eu acho que o que vocês estão falando, e eu chego a essa conclusão, que a gente tem mecanismos que a gente substitui. Uma padaria substitui hoje por uma rede social que vai falar com bilhões de pessoas e não só 300, 400 pessoas no dia, que muitas vezes não estão ali num propósito de comprar o pão e não falar com você. Então, assim, é isso que eu acho que você precisa, você, corretor e corretor, precisam começar. A gente não está dizendo aqui para não levar mais para o decorar. Não tem gente, não tem uma pessoa que vai comprar um apartamento pronto sem ver o que ele vai morar. Não tem alguém que vá comprar um imóvel, não vá no terreno para ver o local. Ele quer ver o decorado para ver a disposição. Ele quer ver a maquete para ver como é que é a fachada dele. A gente não está falando que isso vai acabar, muito pelo contrário. Eu falei no nosso meeting que você não vai acabar porque você é muito importante, corretor. Mas existem mecanismos hoje que polarizam muito mais e que têm uma amplitude muito maior do que esse mundinho que a gente vive. Assim, as regras podem mudar, mas os princípios não. Acho que essa é uma frase muito legal para se levar. Eu preciso divulgar o meu produto. Qual que é o melhor caminho para eu divulgar esse produto? Que mecanismos e ferramentas que eu tenho à minha disposição? Eu tenho que me abrir, então, perguntando um pouco, como que a gente muda, né? A gente se habilita para mudança quando eu me abro para ver novas possibilidades e usá-las. Então, assim, quem não teve uma boa experiência recentemente com o Mercado Livre? É muito mais você está fácil. olhando para mim? iFood. Então, Rappi, eu achei. Ouvi dizer que alguém aqui fantástico. é Platinum lá no Mercado Livre já. Ouvi dizer. Mas assim, quem não teve uma boa experiência? Por quê? No final do dia, é mais gostoso levantar várias vezes para ir comprar alguma coisa, ou é melhor quando eu posso pedir no meu controle remoto da vida aqui, né? Tá tudo à disposição, a um clique do dedo.
Segunda coisa, pô, uma vez que eu usei isso, entendi que é benéfico para mim, como que eu posso trazer para o meu dia a dia do meu trabalho no mercado imobiliário? Eu sei que o cliente tem que vir, mas eu posso antecipar as dores que são mais frequentes do cliente que compra imóvel, tirar dúvidas pela internet. Eu, como corretor, na minha rede social, eu acho que isso é o grande trunfo. Eu vou começar a usar o mesmo princípio de atender bem o cliente, só que em vez de atender só fisicamente, que eu não tenho capacidade de escala, eu Usufruir começo a dos usufruir canais. disso dos canais digitais. Não, e não Eu é assim. antecipo. Acontece muito de WhatsApp, por exemplo. O Uhum, WhatsApp é uma conveniência, eu acho, que para trabalhar. Por quê? Porque o cliente responde quando ele quiser. A gente também pode mandar pesquisar exatamente. antes de responder, porque quando você está no stand, o cliente te faz uma pergunta, você tem que responder na hora. Não, você não Exato. pode dar licença que eu vou ver no Google. Não, não dá. Então, tudo que você conseguir antecipar no atendimento online é sempre melhor, porque você consegue ir atrás da melhor informação, dos melhores argumentos e se preparar melhor para cativar e conquistar o cliente. Então, eu acho que tem uma coisa muito importante também a respeito das gerações que o Arnon está falando, que também, Marcelo, o comprador do imóvel, ele tem que ter uma certa maturidade. Ele não é o cara de 15 anos, genericamente, não é. Né? Ele não é o cara de 20, genericamente. Existe o comprador de imóvel de 20 anos, lógico. Mas nós estamos falando de uma faixa de idade que é um pouco, hoje, acima disso, certo? Seria o quê? Uma média? 40 anos de idade? Ok. Só que daqui a alguns anos, a geração milênio já está chegando nos 30 anos. E essa geração, e por isso que a gente tem que se preparar hoje, porque essa geração quer fazer tudo antecipadamente, ele é o franco usuário de RAP. Por exemplo, farmacinha em casa. Eu tenho dois jovens que moram comigo, meus enteados, e não existe, não precisa ter farmacinha em casa, porque eu pego o RAP, ele vai na farmácia e traz o remédio que eu quero em 30 minutos. Que farmacinha em casa? Para o remédio vencer? Entendeu? Então, essa é a geração. Eu falo, gente, vai até a farmácia, vai dar uma andada. Imagina que eu vou até a farmácia, eu pego no RAP, já vem o remédio, chega um pacotinho de 2 Tilenol. Com 2 comprimidos de Tilenol. Basta, não precisa mais que isso, entendeu? Então, esses serão os nossos compradores nos próximos anos. Por isso que a gente tem que ficar. A gente ainda vai ter o comprador que liga, que vai no stand. Nós vamos conviver com as duas gerações, mas essa geração está encostando aqui no nosso imóvel. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E o que é legal pensar, Fabi? Assim, entender que existe uma jornada de compra do imóvel. É nisso que a gente tem que bater muito. Na jornada de compra. Antigamente, muito se acontecia quando o cara pisava no plantão. Grande parte da jornada de compra era quando ele rodava o plantão. Clima do plantão, lembra? Plantão tem clima, não tem clima, né? Tinha muito isso. Como é que era? Assim, eu lembro pouco, mas eu imagino que era mais ou menos assim. Abria-se o jornal, lia-se os classificados, assinalava e vamos rodar o plantão, vamos ver aqui procurar vai atrás imóvel. dos cavaletes. Era exatamente isso. Segue os cavaletes, porque não tinha Waze. Exatamente. O sujeito conseguia ir num sábado 3, 4 plantões. Ele não conseguia mais. Não. Hoje em dia... Por deslocamento, por parar, e se o corretor fosse bom, ele parava no primeiro e já comprava. E não conhecia os outros. Isso. E não tinha informação. Não tinha informação. Acho que isso é muito importante. Quando ele encontrava um corretor que passava a credibilidade, a informação que ele precisava, a venda já acontecia. Então, o que é legal pensar aqui? Pô, com essa abundância de informação que se tem, a informação é quase que commodity do produto, né? Então a gente tem que entender que o nosso cliente está se antecipando e se informando mais e levantando para ir até o plantão quando ele escolhe o produto que ele tem mais conhecimento. Hoje, por causa desse fator, ele se prepara muito. É a primeira coisa que a gente tem que entender. Mas o que vai diferenciar dele escolher um corretor ou outro, que eu acho que é uma pauta legal aqui? O quanto que o corretor vai trazer o ponto de vista dele também como profissional para esse corretor. Primeira coisa, para passar a credibilidade, e segunda coisa, para se conectar com esse cliente.
estar conectado com o cliente, independente do momento em que o cliente está na jornada dele de compra. Exatamente. E o legal é que eu posso Sem captá-lo, imediatismo. começar a me conectar muito antes dele pisar pela primeira vez no plantão. Eu entendo que, tipo assim, não é que a jornada aumentou, mas a gente está conseguindo ver e interagir mais numa parte maior dessa jornada. Isso que é show que a internet trouxe. Eu posso mandar para o meu cliente, eu como corretor, um vídeo meu falando, tá aqui o nosso próximo lançamento, essa é a maquete, olha que linda. Me liga se tiver alguma dúvida, ou manda mensagem aqui, pelo WhatsApp mesmo, pela minha base. Eu não preciso ficar empurrinhando, me coloco à disposição, sabe? Princípios, eu quero atender bem. Eu posso antecipar uma dúvida, mandar. E atender bem vai ser a chave do negócio fechado, não é, Marcelo? Eu acho que o atendimento, porque o cliente vai ter informação. E logo, questão de preço, tabela, também vai ser uma coisa que vai estar disponível. Ele já tem informação, né? Já E ele, tem. no que ele procura, ele tem mais informação do que você, com absoluta Sabe, certeza. porque ele especializa, ele tem foco. Como é que é a Depois sua do história primeiro do boom, ladrão do quantas relógio? portal imobiliário apareceu? Tudo. Jornal falando sobre coisa, Ele rede dá um social. Google e ele vai conseguir É o Borconecta É o falando Borconecta, Ele- incrível, referência, ele canal no consegue YouTube. hoje entrar, ver o local, simular a proposta, ver o decorado. Ele consegue fazer tudo. Então, quando ele chega com informação. Eu me lembro que... A única coisa que ele vai precisar de um terceiro é para visitar o decorado, para ver uma maquete. Então, mas ele vai precisar e você tem que estar muito bem preparado porque ele vem com as informações. Eu me lembro que o termo metro quadrado era uma coisa que a gente usava antigamente, eu uso hoje, óbvio, mas que era um termo nosso, interno, de mercado. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi um cliente falar qual é o metro quadrado, eu tomei um susto, foi ali que começou. Às vezes o cliente nem evolução. entende da planta, não consegue nem ler Mas planta, ele Democratizou o mas conhecimento. mas ele ouviu. já está com preço por Ele metro sabe. quadrado, fez a fórmula. Porque a coisa começou a expandir toda, a globalizar, a informação chega. E Democratizou. ela chegou. Nem a Eu Fabi tomei um falou, foi susto na hora que eu falei, o que esse cliente está falando de metro quadrado? Isso aqui é coisa nossa. E o metro quadrado ficou, tanto é que o cliente chegou e falou, qual é o metro quadrado? É mesmo. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente usa até não muito o 3 e o 4 dormitórios, por exemplo, e usa a metragem, né? Tem lugares não, que eu me lembro quando a gente chegou na Bahia, tava lá, como é que é? 1 quarto. Era assim que se falava. Sala, 2 quartos. 2 barra quartos. 4, 2 barra 2/4. Cada um tem... Aqui a gente fala de metragem. Uma outra coisa, quando você falou das gerações, né? E a gente foi entrar com uma transformação no ano passado importante, que foi a assinatura do contrato digital. E aí, quando a gente foi passar, normalmente se tem aquelas reações e as empresas de vendas, o pessoal começou, ai meu Deus, tem gente mais idade, não vai querer assinar digital, vai ter dificuldade. Como é que a gente faz? Não tem problema, a gente vai ter lá o físico também, não vamos deixar de vender por causa disso e tal. Sabe, a gente pegou, a gente levantou, a cada 200 contratos assinados, que é a média que a gente assina por mês, pode ter um contrato físico. Quando tem, Tem. E se bobear é um jovem, nem é um... Não sei. Mas assim, alguém... gente, no Pátio Clabinho, a gente assinou 150 unidades no final de semana. Tudo digital. Mas é uma maravilha, não tem, né? Na boa, hoje benefícios, não tem, né? não tem mais aquela coisa, o cliente ficar 8 horas, 10 horas para assinar um contrato. Era desumano isso. A gente, óbvio, que perde um pouquinho da temperatura do cliente, ele vai embora, ele assina na hora que quer, mas ele sabe o que quer, o contrato já está gerado. Então, assim, hoje, olha a evolução que nós tivemos, né? Você lembra, né? Quando a gente ficava, o cliente lá, o dia inteirinho sentado na mesa, comendo lá, já de saco cheio, né? Ia embora, voltava. Você falou em ser mais humano, aquilo era até, chegou um momento que era desumano. E hoje, todas as ferramentas que a gente conseguiu trazer para o nosso mercado. Então, eu acho que a gente precisa quebrar paradigmas, né? Estigmas que ficam principalmente no nosso mercado, e acho que usem a internet, usem as redes sociais, usem o digital, porque você está falando com o mundo inteirinho ao mesmo tempo. E aqui na Elbor, eu acho que é importante a gente dizer que a gente tem o Arnon, e todo o trabalho que o Arnon faz para a gente, que ele é um facilitador para os corretores, se precisar
quero entender, quero saber como é que é. A gente tem todo o interesse em fazer com que o corpo de vendas engaje também nesse universo digital, e não só engaje, como a gente começou falando, porque eu uso o Instagram, porque eu sei, porque eu faço um post no Instagram para os meus seguidores verem. Mas tem que entender os conteúdos por trás de toda essa estrutura digital que se estudar, que se souber usar, vai trazer muito benefício para a venda, vai trazer muita eficiência para a venda, né? Assim, como você trabalha o seu cliente, como que você mantém registro de todos os atendimentos que você fez, porque você pode ter 2.000 contatos na sua agenda, Marcelo. Como que você trabalha eles? Como é que um humano Não consegue. trabalha 2.000 contatos na agência Não se consegue, não usa o não digital? Precisa consegue. usar alguma ferramenta. Não consegue, Fabi. Se você As vai pegar o telefone... ferramentas Como é que você são fala com importantes. as pessoas às vezes o cara está fora de área. Assim, não dá. Se você fica bombardeando o seu cliente com assuntos aleatórios, então assim, você tem que saber qual produto enviar para qual cliente. Exato. Dos seus 2.000 nomes que você tem no seu iPhone. Não é simplesmente mandar tudo que você tem de produto da Elbor para 2.000 nomes que você tem no seu telefone, porque o seu cliente uma hora não vai mais ver o seu WhatsApp, se é que não vai bloquear o seu WhatsApp. Você tem que ter conversas humanas, honestas. Você tem que ter verdadeiras. Falei a palavra errada, não é honesta. Conversas verdadeiras e direcionadas com o seu cliente. Então, assim, o papo hoje é exatamente para acender essa luz dentro de cada um da equipe de vendas, de usar bem usado o universo digital. E não é simplesmente transforma aí, agora nós não somos offline, nós somos online. Não é isso. É um processo que nem existe a jornada, eu entendo que o humano é composto por jornadas na vida, momentos, né? Então é um momento de começar a abrir o celular todos mais. os momentos da sua vida existe um Elbor para chamar de seu. Muito bom. Gente, Põe uma vinheta aqui. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Uhum. Foi muito bom e quando a conversa flui, passa muito rápido, né? E como nós falamos para a Karina no LGPD, eu acho que vale a pena a gente voltar com esse assunto, que é um assunto mais do que atual e necessário, né? Quem quiser pode comentar o que mais gostaria. Podemos fazer uma canal chamada de aqui. troca. Nosso programa é construído para você, então você tem que nos ajudar, deve nos ajudar nos conteúdos. Ativa o sininho. Corta para cá. Corta clica no like, clica no sininho para ser avisado no próximo vídeo que entrar. Se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para mais corretores que podem usar essas informações para eles no dia a dia também. Muito bom, muito bom. Arnon, queria agradecer você mais uma vez, trazer toda essa sua vontade, né? O conhecimento e principalmente essa vontade, esse brilho nos olhos que você tem, principalmente quando fala em digital. Fabi, mais uma vez, estamos juntos. E eu só queria fazer uma parte aqui, que o Arnon não é só digital, ele está na inteligência de mercado também, e ele está conseguindo juntar essas duas pontas do digital com a inteligência brilhantemente. Está fazendo um trabalho bem legal com o Gustavo. Isso, o Gustavo da equipe dele. Verdade. Nós estamos trazendo bastante novidades para os nossos plantões e para a equipe de vendas, que junta essas duas pontas e, de novo, ajuda, né? Exatamente. A gente está se desdobrando para poder criar mais ferramentas, trazer mais conteúdo aqui para vocês terem também um lugar com mais infraestrutura para aproveitarem de tudo isso que a gente está falando. Existe um grande esforço. E eu quero agradecer muito a Fabi e o Marcelo aqui, que sempre foram muitos dos meus mentores nessa minha jornada de aprendizado dentro do mercado imobiliário. E hoje, casar esses dois mundos é uma grande honra e eu estou muito feliz de poder fazer aqui na Elbor isso. E mais do que só fazer, transbordar para todo mundo que está assistindo, todo mundo ao nosso redor do nosso ecossistema. Obrigado. Participem dos treinamentos, engajem no assunto, porque com certeza vai ser um grande benefício para o trabalho de todos da equipe de vendas, né? E eu também tenho que agradecer a vocês dois, agradecer o Arnon por toda a dedicação, que eu acho que é muito importante, e eu aposto e acredito muito nessa nossa jornada, né, do digital. Vamos lá. Isso aí. A gente vai conseguir. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Comenta que assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui. O que mais você quer saber? Estamos aqui para atender também vocês. Ótimo.
Gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Mais um até o Elbor próximo. Conecta. Até a próxima. E é isso aí. Um programa feito para vocês. Muito obrigado.